Bom, pessoal, embora tenha sido um jogaço, né, aí no final de semana entre Alabama e Geórgia, fiquei negativamente surpreso com a defesa de Geórgia, né, que historicamente tem bons jogadores, né, jogam com bastante responsabilidade. Certamente não foi o que a gente viu esse final de semana. Acho que a análise de hoje é mais um desabafo do que desabafo público, né, do que de fato uma análise. A gente viu muita coisa assim que não faz sentido em termos de esquema, em termos de leverage, né? Enfim, me acompanha nessa aí pra gente dar uma olhada, que embora tenha sido um jogo apertado, né? A gente, provavelmente o coordenador defensivo vai ter longas semanas de trabalho aí pela frente, tá bom? A gente começa aqui na nossa primeira jogada, um passe longo. Obviamente um passe bem preciso por parte do quarterback, né? Aí você pode argumentar, mas coach Xandão, por que foi ruim? Caras, um corner não pode dar todo esse espaço para receiver. Se você assistir jogos da NFL, e é claro, isso tende a melhorar ao longo das semanas, né? Esse é um corner jovem, até o presente momento só tinha pegado snaps como reserva, mas correr lado a lado, sem pressionar o receiver contra a sideline, não faz muito sentido em termos de técnica, né? Nesse momento aqui da rota, aproximadamente 15 jardas, certo? Ou o receiver vai correr uma comeback, ou ele vai continuar correndo vertical. Ele dificilmente vai pegar outside release, né, e quebrar numa post. Pode acontecer? Claro que pode. Mas se você pressioná-lo contra a sideline, não é o pior dos casos, né? Se ele quebrar numa comeback, você está inclinando sobre ele, você quebra junto. Se ele for receber uma fade, você está encurtando o espaço entre ele e a sideline, tá? Para fazer o catch. Então você dificulta muito a vida do receiver. A gente vê que o lançamento foi preciso, mas não foi bom, né? O receiver ajustou, ou seja, ele voltou para o fundo dos números. Então isso aqui é 100%, claro, né? Tem o mérito do receiver, mas 100% na conta do corner, que não pressionou ele contra a sideline, tá? Aqui um trabalho bem ruim na proteção de passe, da comunicação da OL aí de Alabama, não faz sentido, né? Normalmente na proteção de passe a gente vai cuidar dos down linemen first, primeiro, né? Então a gente contabilizaria por esses 4 DLs aqui, e aí naturalmente um walk da backer, né? Um linebacker na linha de scrimmage, provavelmente esse seria o camarada QB. Mas o que não pode acontecer é um DL liberado assim, sem nenhum OL colocar as mãos nele, né? E aí a minha argumentação contra isso é de fato ângulos pobres da própria defesa, né? Em fazer esses tackles, né? A gente vê que, embora o QB seja talentoso, eu acho que aqui eu estou sendo mais, como se diz, mais crítico do que talvez eu deveria nessa jogada específica, né? Mas dado o contexto, né, esse camarada nesse momento aqui força a bola de volta para dentro, ele tem pursuit, certo? Então, assim, isso é algo que requer mais experiência dos jogadores, né? Reconheço, mas de forma geral é o retrato do jogo, né? Olha essa read option, por exemplo. Eu não vejo ninguém contabilizando pelo QB, né? Qual é a possibilidade aqui? O número 17, né? Então o DE está fazendo crash no running back, o QB puxa essa bola, o 17, que é um DB, desce para fazer o tackle. A gente sabe que em defesas, né, linebackers normalmente são spill guys, assim como a DL, e os defensores são force players, né, eles são force guys, então eles querem forçar a corrida de volta para dentro, né? Então a gente vê que não é isso que acontece. Na minha visão, o que tinha que ter acontecido? Ele viu o run action, o L indo para frente, o running back, né, QB mostrou a bola, começa a descer em direção à linha de scrimmage e força essa bola de volta para dentro, né? Ele faz ao contrário, ele começa, a gente fala de fold inside, né, para encher a corrida por dentro. Repara que na verdade o quarterback pegou essa bola, ao invés dele vir atacar o ombro externo do quarterback imediatamente, né, nesse ângulo,
e forçar a bola de volta para dentro, ele tenta dar o tackle sozinho, ó, e acaba perdendo o QB. Deu tackle? Claro que deu tackle, né? Faltou pouco para perder? Faltou pouco para perder. O propósito não é dizer se ele fez o trabalho ou não, é quão bem eles têm feito esse trabalho. E aqui claramente mostra isso, né? Olha só que situação, pin and pull, certo? Então, esquemas de pin and pull, tight end, né? Regra dele, always down, então tight end está sempre em down block, certo? Primeiro lineman uncovered, né? Faz o pull. Defesa claramente não tem ninguém setando o edge, ou seja, contendo a lateral, certo? Muitos erros nessa jogada de forma geral. Vejam bem, olha que interessante isso aqui. O que o 17 ainda está aqui, certo? O que ele ainda está fazendo aqui? Será que ele ainda não percebeu que o QB está correndo essa bola? Tudo bem, não percebeu. Cara, esse camarada está bloqueando o receiver. Quem que ele tá, o DB, quem que ele está bloqueando? Não faz sentido, né? Esse jogador ficou preso no bloqueio, não consegui ver um número, se esse aqui é um running back, né? Ficar preso no bloqueio todo esse tempo não faz sentido, certo? É algo que eu não consigo entender. Esse nose tackle, certo? O zeroed up nose, chutou, foi isolado para trás. Então isso aqui é coisa que não faz sentido, né? E vejam, aí você fala, coach Shannon está sendo muito rígido. Cara, esse zeroed up nose aqui, né, que foi jogado, sei lá, 2 jardas para trás, tirou o ângulo de perseguição que já era ruim do Will linebacker, certo? Não tem nenhum running back para contabilizar. Cara, ataca o ângulo pobre, ângulo ruim. Você vê, não tem ninguém contendo a lateral, não tem ninguém, absolutamente ninguém outside shade nesse receiver, certo? Então não faz sentido o que está acontecendo aqui. Na minha opinião, tá? Não estou dentro da sala de defesa dele, sei que Georgia tem excelentes coaches, excelentes atletas, sempre teve. Gente, o propósito não é esse. Meu propósito é, na minha visão, nas coisas que eu conheço de futebol americano, que eu já vi ao longo da minha carreira, essas coisas numa defesa desse nível, top 10, top 5, é assustador. Mais uma vez, 6-man rush de 6 homens, ó, todo mundo rushando. Quem está contabilizando o número 3 vertical, certo? Isso aqui é uma cover 0, né? Ou é uma cover 1? Se for cover 1, quem está marcando esse cara? Quem deveria estar dropando? Será que alguém errou? Certo? Ou se isso aqui é uma cover 0, esse cara devia estar mais para baixo. Fato é, numa primeira para 10, se faz um 6-man rush e deixa um jogador numa rota quente, rápida aqui, para o quarterback lançar, fora os inimigos do tackle, né? A gente perde um tackle desse aqui, certo? Inimigos do tackle, inimigos do tackle, inimigos do tackle. Quantos são necessários para derrubar? Então, assim, é frustrante ver esse tipo de coisa, né? Olha isso, running back in motion. Esse linebacker tem a cobertura de claramente, esse cara não está correndo 100%. Falta de esforço, ângulo ruim. Olha o quanto o ângulo dele era ruim. Aqui ele já devia estar redirecionando pelo topo. A gente vê que não, que ele continua descendo, muito embora o running back esteja subindo. Muito ruim. QB coloca uma bola precisa, linda, maravilhosa? Claro que coloca. É o papel dele, pô. Ele é QB de Alabama, ele tem que fazer isso. Agora, é esperado que um linebacker de Georgia, isso aqui, linebackers não podem ser out-leveraged. É isso que a gente fala, não podem ser out-leveraged. O que isso significa? Que se esse cara está correndo aqui, eu não posso ficar para trás dele, eu tenho que estar pelo menos nele ou fora dele, certo? Então, assim, falha grave de comunicação, na minha opinião, falta de esforço, cobertura ruim, assim, não tá bom. QB puxando a bola. QB já correu um read option, quase touchdown. Já correu a bola algumas vezes em scramble, né? E quem está contabilizando QB? Certo? Ninguém está contabilizando QB. Um safety vem do fundo, o que a gente vê? Motion, rotação, acho que para o crédito dele, né? Acho que ele não vê essa rotação a tempo. Ainda assim, se você é o quarterback player, se você é o
o option player, certo? Por que ele não atacou mais rápido? Certo? O que está impedindo ele de descer mais rápido? Aí você vai argumentar, o QB está correndo uma trip option, o olho dele está lá, certo? Caras, isso aqui é man coverage, certo? Marcação individual, tem 1 para 1, coberto, coberto. Então, mesmo se o QB lançar essa bola, ele tem que confiar que o one-on-one aqui vai acontecer. O QB não vai lançar essa bola em man coverage. Então, não faz sentido. Estão percebendo? Pequenas coisas levam a grandes coisas. Aí o QB faz um first down, não tem ninguém contabilizando para um QB atlético como esse. Claro, o plano de Alabama é bom, gente. É claro que o plano de Alabama é bom. Alabama é Alabama. Mas Georgia deveria ser Georgia. Mais uma vez, falta de set edge. Ninguém contém na lateral. Explode, ombro externo, força esse cara de volta para dentro. Ninguém consegue conter a lateral. Percebe? Receiver in motion. Olha quanto tempo esse cara demora para fazer a perseguição. Ele tem que dar o teco aqui, ó. Certo? É trabalho dele. Ó, out leveraged. Out leveraging pelo menos aí 4 jardas. Não tá bom. Não tá bom. Ninguém contendo a lateral. Six-man rush. Na verdade, five-man rush com bluff aqui, né? O que a gente vê em termos de formação? 1, 2, 3. Esse running back aqui, ele deveria ser contabilizado como bunch formation. Então, o check da defesa normalmente são 2. Ou eles vão jogar banjo, em que os point men se anulam, jogam man. Esse joga o primeiro que vier para fora, esse joga o primeiro que vier para dentro. Então, se isso acontecer, certo? Esse camarada vem aqui, esse camarada vem aqui. Ou, se isso aqui acontecer, esse camarada vem aqui, esse camarada vem aqui. Então, first in, first out e o point man. Não é o que eles jogam nessa situação, eles estão jogando zona pura. Então, esse camarada faz o bump, dropa para zona, dropa para zona e dropa para zona. Então, esse cara vai assumir qualquer coisa dentro e esse cara vai assumir qualquer coisa fora. Quem contabiliza o tight end? Ninguém. Então, veja que situação. Segunda para 3. DB abre o quadril completamente, ó, completamente, e não tem ninguém pegando esse tight end para dentro. Certo? Tight end sozinho. Tanto é, gente, que Xandão, você tá pegando pesado. Cara, realmente vocês acham que se esse DB tivesse cobrindo o tight end, ou se tivesse ajuda no meio, claramente não tem ajuda no meio. Claramente não tem ajuda no meio. Esquematicamente não tem ajuda no meio. Alguém tem que contabilizar por isso aqui, certo? Uma segunda para 3. Um tight end não ser tocado em pelo menos 18 jardas não faz sentido. Um argumento a favor do ataque. Numa segunda para 3 pode ser que Alabama tenha tendência em tentar um shot, né, na end zone. Uma bola funda, na pior das hipóteses vai ser uma terceira para 3 se eles errarem. Ainda assim, um tight end não pode correr 18 jardas, é uma big play no meio do campo. Certo? Pressão pobre no meio da linha. Toda essa quantidade de gente chegando, o quarterback ainda consegue fazer o follow through. Então, pequenas coisas levam a grandes coisas, né? De novo, run option aqui embaixo. Ó. Esse camarada está fazendo mesh charge, ou seja, vou atacar o mesh e criar dúvida no QB. É explodido pelo running back. Explode e é explodido, vai. Ângulo pobre, inimigos do tackle. Ângulo pobre do free safety. Ângulo pobre do free safety. Olha lá, outline. Estão percebendo? 3-man rush. Nose quase cai de joelho. Então uma porrada quase cai de joelho. Feio de ver. Certo? Não sei o esquema nem a chamada de Georgia, pessoal.
Mas olha, tem dois camaradas descendo em Spy. Estão vendo? Contra Empty. Enfim, não ser chamado. Claramente tem um camarada vindo na flat. Essa rota é uma clear route, né? Uma rota na flat. Né? Dois camaradas vindo em Spy? Talvez, não sei. Muito tempo o quarterback pensar em 3-man rush. Certo? Mas ok, esse aqui não é o pior dos casos, não. Esse é o pior dos casos. Aí o receiver recebe a bola numa hit. Na linha de... o quê? Na linha de 27, vai. 28. Ele cai na linha de 40. São 12 jardas numa hit. Número 2 vem e tenta forçar a bola. Tudo bem, tem que forçar a bola mesmo. 2 tackles perdidos. 1, 2, 3 tackles perdidos, certo? Se esse camarada não chega para arrematar, talvez fosse touchdown ainda. Talvez fosse. Inimigos do tackle. 3 contra 1 e não conseguem fazer o trabalho. Esse lançamento aqui, antes dele dar certo, certo? Mérito total do quarterback. Empty formation, é uma primeira para 10, 30-15 Alabama, e Georgia manda 4-man rush. Por que que tá todo mundo rushando por dentro? Não tem ninguém fazendo a contenção do QB? Tá, talvez. Esse cara aqui esteja fazendo a contenção do lado de cá, vai. Um QB que acabou de massacrar por 2/4 a defesa de Georgia. Não tem ninguém fazendo um outside rush. Claramente, ó, péssimos get-offs. A bola já saiu, estão todos parados. Ó. Então, ó, a bola saiu. Já está na mão do QB a bola. Eles nem se moveram ainda. Estão vendo? É feio de ver. Tá sofrido de ver. Enfim, crédito, mérito para Alabama, né? Faz essa jogada maravilhosa. Excelente trabalho do receiver. Agora inimigos do tackle. Inimigos do tackle. Olhou para a bola muito cedo, sim ou não? Fora de fase, não tá? O que significa estar em fase? Eu estou em contato com o receiver direto. Quando eu estou em fase, eu posso jogar pela bola, certo? Eu posso olhar para a bola e aí eu posso tentar me tornar um receiver. Por quê? Porque eu já tenho aproximação suficiente. Aqui ele está claramente fora de fase. Ó. Já está olhando para a bola cedo demais. Ele quase encosta na bola. Pode argumentar aqui. Ah, está sendo duro demais. Caras, esse é um DB de Geórgia, em que a maioria absoluta do time é recrutado pela NFL, certo? Inimigos do tackle. Defesa não sabe onde se posicionar. A jogada foi boa, vai. Mais falha de Alabama, mais uma falha, né? Mais uma falha. Mas tudo bem. Chegaram no sec. Agora, não saber alinhar, claramente perdidos em relação à chamada, tá vendo? Então essas coisas, isso aqui é bom, tá? Isso aqui é legal, eu gosto disso aqui. Terceira para 11, coloca todo mundo protegendo o first down, força o QB a lançar qualquer check down e rally, né? Rally na bola. Então, ok. Passe completo. 6-man rush, ou seja, tá entrando a casa inteira, tá entrando. Certo? Tá entrando os dois linebackers, sim ou não? Por que que esse DB tá jogando outside leverage nesse camarada? Se esse cara tá jogando, se isso aqui for man, né? Isso aqui for man. E tem que ser, certo? Tem que ser man. Empty formation? Tem que ser man, certo? Por que que esse cara tá jogando outside leverage? Hash outside. Para dar esse lançamento mais fácil pro QB. Isso aqui, se o QB tivesse visto, era um touchdown, certo? O QB escolheu o outro lado. E tá tudo bem. Passo completo lá. Certo? Vendo como pequenas coisas levam a grandes coisas? Então, assim, é uma derrota em coordenador defensivo, se ainda for o Kirby Smart, né? Não sei se ainda é ele, confesso que eu não sei. Os caras, não foi bom. Muito lento o pass rush, estão vendo?
zero pressão no QB. Zero pressão no QB. Ó. Inimigos do tackle. Então, assim, do ponto de vista da defesa de Georgia, muito frustrante isso aí. Foi feio de ver, sim, sofrido de ver. É até estranho eu falar de Georgia, né? Um coach brasileiro falar das melhores defesas da história da NCAA. Mas a minha frustração aqui é real. Eu estou compartilhando a frustração real, e para mim essas coisas não fazem sentido. Outra coisa que não faz sentido. A gente está vendo 5-man rush. Ninguém consegue chegar no QB. Ó, não tá rushando 100%, não tá rushando 100%, certo? QB tem tempo de entrar no pocket e fazer esse lançamento. O que eles estão fazendo? Spy? Claro que não é spy, não pode ser spy. Esse é o spy, certo? O que eles não estão rushando 100%? Medo de perder a contenção? É chamada? Não consigo entender. Né? Talvez o meu futebol seja limitado para entender isso aqui. Talvez seja. Né? Agora, o que eu não consigo entender, e o meu argumento vai ser sempre o seguinte: você tem um camarada atlético, você já tem um spy, você está na sua goal line com o jogo na linha, certo? Não rushar 2 DTs e não ter suporte no topo para esse camarada não faz sentido. Não vai rushar esses caras, vai deixar eles na contenção do quarterback. Põe esse camarada dando suporte do lado de dentro, certo? Claramente essa formação condensada aqui, ou é para lançar um screen lá, ou para criar one-on-ones. Olha quanto espaço tem aqui, gente. Olha quanto espaço tem aqui, quanto espaço tem aqui, certo? Não faz sentido. Então, vai fazer spy com esses 2 caras, deixa esse camarada no meio oferecendo suporte. Não vai, esse vai ser o spy mesmo, começa a trazer ele próximo da linha, 5-man rush, honesto. Aí, DB toma um double move, olhando para o quarterback, conversão Alabama. Então, assim, não sei nem por onde começar aqui, não gostaria de ser coordenador ofensivo nessa situação, ou gostaria, né? Eu gostaria de estar ganhando os milhões que eles estão ganhando. Mas enfim, meu papel aqui é observar as coisas e trazer as minhas reflexões sobre a minha perspectiva. É isso, espero que vocês tenham gostado desse desabafo aí. Um abraço e até a próxima.